uma animação que dizia paz, graça, paz e alegria. Vamos, neste momento, então, meditarmos na palavra do nosso Deus, ouvirmos a palavra de Deus, que é fonte de orientação para nós, sabedoria para nossas vidas. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 21. Amém? Os irmãos acharam? Vou lendo logo aqui para me adiantando o nosso tempo. Diz assim a palavra do Senhor: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia. Ainda os versículos 26 e 27, que dizem: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Aleluia! Senhor Deus, nós estamos aqui nessa noite para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra neste momento. Deus, aleluia! Ó Senhor, fala conosco como o bom pastor que Tu és. Nós queremos entrar, ó Deus, nessa noite pela porta que é o Senhor e encontrar passagem para nossas almas. Em nome do Senhor Jesus, Espírito do Senhor, esteja ministrando neste momento com nossas vidas e nossos corações, porque nós precisamos de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é controlado emocionalmente? Então vamos fazer um teste aqui. E se eu quiser ir até você e pisar no seu pé, posso ir aí, irmãos, pisar no seu pé? Digamos que eu piso no pé do irmão. Duas coisas podem acontecer comigo, né? Primeiro, talvez eu possa ouvir grandes elogios à minha mãe, para não falar outras coisas, né? Ou então ele pode fazer um movimento para me presentear com um grande soco no meu rosto. São reações quando uma pessoa ela é provocada no seu emocional, né? E nós, como servos de Deus, como pessoas que buscam a sabedoria que vem do alto, Deus nos chama para controlar as nossas emoções. Não podemos ser pessoas dadas à ira, entregues à ira, como diz o texto que nós acabamos de ler, porque a ira, nós deixando ela fluir, deixando ela, nos nossos membros se exaltarem e cometerem o que deseja o nosso coração naquele ímpeto, naquele momento, nós não fazemos com que a justiça de Deus seja operada, mas somente a nossa ira que vai trazer o quê? Consequências graves, drásticas para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. E em Deus, em Cristo Jesus, nós fomos feitos novas criaturas.
e novas criaturas nesse novo nascimento que Deus fez para o homem. Ele colocou limites para que as pessoas elas possam viver bem consigo mesmo, com o seu próximo e com o nosso Deus. E a sua palavra traz esses limites para nós. E é por isso que nós vamos falar nessa noite um pouquinho disso. As pessoas, tanto as mais calmas quanto as mais explosivas, são tendenciosas a se irarem. Qualquer um é tendencioso a se irar. E vários fatores podem contribuir para aumentar ou diminuir essa reação do ser humano. Veja só. Se existem duas formas de descontrole emocional. A primeira dela é a forma externa, exterior, que se externaliza. Ou seja, o nosso corpo ele fala. De forma externa, como é que ele fala? Através da boca, através da língua, que é o nosso meio que produz as palavras. E ele vai falar. Se estiver descontrolado emocionalmente, vai provocar xingamentos, discussões, vai provocar contendas. E se o corpo físico reagir, vai para as vias de fato, vai para a briga, vai para o soco, vai para a pancadaria. Então é uma forma exterior da pessoa descontrolada emocionalmente reagir. E meus amados, a palavra de Deus, ela nos dá algumas orientações quanto a colocar limites, impor limites em nós mesmos, para que essas coisas não venham suceder conosco. Observe, por exemplo, Efésios 5, Efésios no capítulo 5. Abra sua palavra aí, acompanhe comigo, para que você tenha noção de quem é a palavra de Deus que está falando com você nessa noite. Efésios 5, versículos 3 e 4. 3 e 4. Estou procurando aqui também. E diz assim: mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça